Olá, bem-vindo, obrigado aí pela tua atenção aqui junto ao tutorial. Nele vou falar a respeito de aplicação de texturas junto a esse cubo, que é um objeto básico aqui no Blender. Lembra vocês que esse tema de textura é um tema que precisa de maior aprofundamento, mas nós vamos ter aqui uma noção básica para darmos os nossos primeiros passos. Vamos imaginar a textura como se fosse uma pele que nós estamos aplicando a uma forma que criamos aqui junto à área do Blender 3D. E essa pele vai fazer com que a gente tenha aí uma percepção distinta do objeto. Ele pode ser um objeto em forma de vidro, forma metálica, objeto em forma de rochas, de areia, de água, etc. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui de forma bem simples. Nós vamos selecionar o cubo com o botão direito, vamos empurrar a rodinha do meio do mouse para cima, a gente dá um zoom na área e vamos ocultar essa estante de ferramentas chamada Toolbar, que fica aqui na lateral esquerda da janela 3D View. A gente usa a tecla T de Tatu e a gente consegue ocultar a área. E vamos mudar a nossa área de trabalho para o modo de edição. Basta clicar aqui embaixo ou usar a tecla Tab, que alterna entre um e o outro. Com o modo de edição, nós vamos encostar o cursor aqui nesse chanfro na parte superior, clicar o botão esquerdo do mouse e arrastar o mouse para a esquerda. A gente consegue dividir a nossa área de trabalho em duas. E essa segunda janela criada, nós vamos alterar clicando aqui nessa caixinha para o modo de UV Image Editor. Aqui a gente tem a janela de edição de imagens, é com ela que nós vamos entender aqui o nosso tutorial. E voltando à nossa primeira janela aqui, vocês vão ver que o objeto está todo selecionado. Vou clicar a tecla A, o A desativa a seleção do objeto aqui e o A ativa toda a seleção do objeto. Nós vamos aqui embaixo, na barra de menus dessa primeira janela, eu vou usar aqui. Primeiro eu vou encostar o cursor nesse menu que fica na parte inferior e vou usar a rodinha do meio do mouse arrastando-a para cima ou para baixo, onde eu tenho como movimentar o menu de forma horizontal. No caso, quando a gente diminui a janela, a gente não consegue ver todos os menus aqui embaixo, a gente usa esse recurso para fazer a rotação desses menus. Temos aqui a caixa de seleção de malha. Isso a gente pode selecionar o que é que a gente quer trabalhar aqui no objeto. As malhas são as vértices, as arestas e as faces que representam o objeto. Nós vamos clicar nesse terceiro cubo que representa a opção de trabalhar com faces. Com isso eu posso agora selecionar somente as faces do objeto, clicando com o botão direito. Vamos selecionar todo o objeto, clicando na tecla A. Para nós fazermos o desmembramento aqui desse objeto, nós vamos utilizar um recurso, clicando na tecla U, nós abrimos um menu chamado UV Mapping, que significa mapeamento UV. É através desse recurso que nós vamos conseguir desdobrar as faces desse objeto para fazer com que a gente aplique a textura de forma legal. Nós temos esses recursos aqui e nós vamos usar esse primeiro chamado Unwrap, que significa desembrulhar. É como se nós cortássemos o objeto em várias faces e tornássemos essas faces disponíveis aqui na segunda janela. Então, clicando aqui com o botão esquerdo, observe que todo o objeto teve as suas faces desmembradas aqui nessa janela. Exemplo, se eu quiser selecionar essa face de cá, eu posso selecioná-la com o botão direito. Repare que ela foi selecionada aqui na janela e com a tecla G nessa segunda janela, eu posso arrastar essa face aqui para esse canto. Se eu quiser selecionar a face de cima, eu clico aqui com o botão direito. Repare que aqui ela foi selecionada. Posso usar a tecla G e posso trazê-la aqui para o ponto. Se eu quiser selecionar essa de cá, eu posso clicar a tecla G e trazê-la aqui para esse canto. Vamos na primeira janela segurar o botão do meio do mouse pressionado, dar um giro no objeto. Para eu selecionar essa, eu clico com o botão direito aqui, repare que ela foi selecionada, clico a tecla G e coloco aqui nesse ponto. Vamos selecionar essa face de baixo com o botão direito, repare que ela está aqui, clicar a tecla G, vamos trazê-la para cá. Vamos com o botão aqui do meio pressionado, dando um giro orbital, selecionar a face de cima, tecla G. Então, se nós selecionarmos todo o objeto, as faces do objeto estarão disponíveis, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui nessa janela. Nós temos a opção de vir aqui agora, com o cursor e com o objeto todo selecionado, clicar a tecla U e usar essa opção Smart UV Project. Repare que surge esse menu, nós vamos dar um OK. Com isso a gente organiza, ó, todas as faces aqui, bem nessa área onde nós aplicaremos a imagem. E aqui a gente pode selecionar cada uma com o botão direito e a gente sabe qual é a face que está selecionando aqui.
Exemplo, se eu quiser selecionar essa face de cá, ela está aqui no meio. Se eu quiser deslocá-la aqui, eu clico a tecla G e coloco aqui nesse ponto. Se eu quiser selecionar ela de baixo, eu dou um giro orbital na primeira, seleciono, coloco ela aqui com a tecla G, aqui nesse ponto. Selecionando todo o objeto aqui, ó, repare que eu já realoquei a posição dessas faces. Bem, agora falta a gente fazer o básico, né? O básico é necessário que a gente coloque uma imagem para texturizar a forma. Então eu tenho essa opção aqui chamada Open. Clicando aqui, eu abro um diretório dentro do computador, eu vou buscar uma imagem qualquer que eu tenha baixado junto à internet. Eu tenho aqui já um diretório onde eu já salvei muitas imagens, se chama Imagens Texturas. Aqui eu tenho uma diversidade de imagens que eu baixei. Eu posso clicar aqui nessa opção, vai me permitir visualizar as imagens. E aqui entre elas eu vou escolher uma imagem aqui qualquer, a exemplo dessa aqui em forma de um tijolo. Vou dar um Open Image. Observe que eu tenho as faces aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aqui vocês não estão vendo a imagem texturizada, porque é necessário que nessa primeira janela eu venha aqui nessa caixinha denominada Viewport Shading, que significa sombreamento de portas de visão, e mude a visão do modo sólido para o modo texture, e aí eu consigo ver a textura aplicada. Vocês não vão ver aqui de forma legal porque eu estou utilizando uma lâmpada aqui por enquanto. Então é necessário que eu saia aqui nessa primeira janela para o modo objeto novamente. Eu vou selecionar a lâmpada com o botão direito e vou usar a tecla X para apagá-la aí da área. Com isso aqui eu posso ver de forma melhor aqui a textura. Lembrando a vocês que eu preciso ter essa lâmpada refletindo durante o processo de renderização. Aqui é apenas para a gente ver no modo textura de forma melhor, mas é necessário, se eu der o F12 aqui, ó, o que vai acontecer? Vocês vão ver o objeto de forma escura. Não é esse o nosso interesse, ok? Então vamos voltar aqui para o modo Edit Mode, selecionando o objeto, Edit Mode. E aqui, olha, eu posso agora, por exemplo, selecionar uma face qualquer dessa aqui, do objeto. Vou selecionar essa de cá, por exemplo. Repare que ela aqui foi selecionada. E aqui eu posso usar aquelas teclas de manipulação. G para deslocar, R para rotacionar e S para escalonar. Se eu der o G aqui, ó, eu desloco. Vocês vão ver que aquela face ali, ó, eu estou movimentando aquela textura naquela face. Vou dar o ESC aqui para sair. Se eu usar o R de rotação, ó, eu rotaciono também a face e crio esse efeito aí que vocês estão vendo. Se eu usar o S de escala, ó, eu escaluno a face e crio esse efeito aí que vocês estão percebendo. Então, para eu poder fazer essas manipulações aqui, basta eu selecionar qualquer uma das faces e posicionar com a tecla G, S ou R a forma como eu queira que essa texturização lateral aqui do objeto apareça. Se eu quiser selecionar todo o objeto aqui, basta eu encostar o cursor na primeira janela, clicar a tecla A, eu seleciono todas as faces. Tudo que eu fizer aqui de rotação, ó, vai ser envolvendo todas as faces. G, deslocamento de todas as faces. Se eu usar a tecla S de escala, tem um fator interessante. Vocês vão ver que a textura aqui, ela está com uma textura muito grande do tijolo. Então, se eu quiser fazer com que esses tijolos aqui apareçam de forma minimizada, nós vamos clicar a tecla S de escala, vamos aumentar a escala e repare que eu dou uma aparência dos tijolos que aparecem aqui na textura, tá vendo? Então eu consigo fazer uma texturização melhor. Digamos que eu queira, então, aplicar a textura dessa forma. Então eu vou excluir essa janela que eu não vou precisar mais, vou encostar o cursor nesse chanfro da primeira janela, segurar com o botão do esquerdo do mouse pressionado, arrastar o mouse no sentido da direção direita. Repare que surge uma seta dizendo que eu vou excluir essa segunda janela. Para onde ela apontar, a janela vai ser deletada. E eu fico somente com uma das janelas. Já defini que eu quero ter essa textura aqui junto ao objeto. Então vou voltar para Object Mode, já tenho o meu objeto texturizado. Vamos então para adicionar a lâmpada, já que eu excluí a lâmpada, porque caso contrário eu não vou ter essa imagem aparecendo na renderização. Lembra vocês que se eu der o F12 eu vou ver o objeto dessa forma. Então é necessário que eu venha aqui e coloque uma lâmpada, vou dar o Shift A e vou adicionar uma lâmpada. Vou usar a lâmpada de ponto. A lâmpada surgiu aqui nesse ponto, eu vou selecioná-la e trazê-la aqui para cima e vou posicioná-la aqui num ponto em que eu possa ter uma iluminação legal aqui do objeto. Vamos
mudar a nossa visão aqui para a visão de topo. E já que eu tenho essa lâmpada aqui, nós vamos criar mais 3 lâmpadas aqui para dar iluminação legal. Então, com essa lâmpada aqui selecionada, eu vou dar o Shift D, X, eu faço uma cópia e corro pelo eixo X. Shift D, Y, eu faço uma cópia e corro pelo eixo Y. E Shift D, X, eu faço uma cópia e corro pelo eixo X. Se eu der o F12, agora eu tenho a iluminação do objeto. E vocês vão ver que na renderização eu tenho um outro problema. Eu vejo o objeto aqui na minha área, ó, iluminado pelas lâmpadas, a não ser aqui embaixo, já que as lâmpadas estão em cima, tá? Não vejo na renderização a textura. Por quê? Porque é necessário que aqui na barra de propriedades desse elemento selecionado, que é o cubo, eu clique nessa opção de materiais e venha buscar uma guia chamada Options, que são opções. Eu tenho que clicar nessa opção aqui, Face Texture, tá vendo? Clicando aqui, se eu der o F12, aí sim vocês vão ver a texturização aplicada aí junto ao objeto. Observe que eu tenho aqui um brilho em decorrência do efeito das lâmpadas por cima. Para eu tirar esse brilho da textura, eu posso vir aqui nessa caixa de materiais. Vocês vão ver que eu tenho uma guia chamada Preview, onde eu tenho a forma com que o objeto irá aparecer. E repare que eu tenho uma refletividade aqui, ó, na superfície do objeto. Então eu tenho que vir nessa caixinha aqui, clicar com o botão esquerdo e botar no valor 0. Com isso eu tiro a especularidade. Observe que aqui em cima surgiu. Aqui por enquanto está aparecendo porque é a renderização anterior. Mas se eu der o F12 novamente, ó, já não tenho mais aquela refletividade aqui em cima do objeto. Se eu quiser criar um plano de fundo aqui diferente, eu posso vir na guia Word, vou clicar aqui nessa opção Horizon Color e vou dar um fundo branco. Se eu der o F12 aqui agora, eu crio um fundo diferente aqui para a cena. Então é dessa forma, pessoal, que a gente pode atribuir algumas texturas junto a alguns objetos básicos aí no Blender 3D. Baseado nessas dicas, vão experimentando, usem aqueles outros recursos que se encontram lá naquela opção UV Mapping e tentem ver o que é que vocês podem fazer em termos de projeção da textura junto ao objeto. Espero que tenha sido de agrado aí o entendimento e até o próximo tutorial. Grande abraço!